te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente, deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Oh, 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 oh. Não te assombres a temer nada, pois Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca Deus faz água brotar. Sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de avançar pela fé. O caminho é estreito, mas está firme o teu pé. Confia sempre na palavra de Deus. Prepara a tua vida para o reino dos céus. Ergue a tua voz, vamos cantar. Jesus em breve voltará. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz, ser a luz, ser a luz. Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana de Oração de Jovens 2022 com o título A Terra é do Senhor. Espero que te encontres bem, espero que tenhas tido um bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de igreja. O que é igreja? Será que, ou melhor dizendo, o que é que significa nós fazermos parte da igreja? Vamos responder a todas estas perguntas com o tema de hoje, mas antes de tudo, vamos começar com o nosso hino-tema. Vamos lá. Não te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente, deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Oh, 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 oh. Não te assombres a temer nada, pois Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca Deus faz água brotar. Sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, ser o sal, ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de
é estreito, mas está firme o teu pé. Confia sempre na palavra de Deus. Prepara a tua vida para o reino dos céus. Ergue a tua voz, vamos cantar. Jesus em breve voltará. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, se o sol ser a luz. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, se o sol ser a luz, ser a luz, ser a luz, ser a luz. Hoje vamos falar sobre o tema da igreja e sem dúvida é um assunto que nos toca a nós de uma forma muito especial, porque nós fazemos parte de uma igreja. Temos uma igreja local, a igreja nacional e temos também uma igreja mundial, a igreja adventista do sétimo dia. E todos estes, vamos dizer, estas dimensões da igreja parece que procuram viver uma mesma identidade. No entanto, quando nós olhamos para a expressão da igreja ao redor do mundo, vemos que há algumas diferenças até da cultura dentro da igreja. Mas será que o propósito desta igreja existir é o mesmo em todos os lugares? Será que a nossa igreja aqui na Amadora é o seu propósito viver os princípios da igreja fundada por Cristo? Ou será que nós nos desviamos um bocadinho ao longo do caminho e adulteramos alguns dos seus valores? Portanto, hoje gostava de fazer esta viagem convosco, de olhar para a Bíblia e ver quais são as imagens que Cristo nos apresenta para que nós possamos moldar a nossa realidade, a nossa perspectiva, o nosso propósito à sua vontade. Eu gostava de começar por apresentar-vos um senhor, e este senhor chama-se Simon Sinek. É muito interessante, este senhor faz uma palestra que chama-se uma palestra TED. Eu acredito que vocês já viram no YouTube estas palestras. E ele, numa das suas palestras, ele fala sobre o círculo dourado, que é uma espécie de esquema que nos ajuda a encontrar quais é que são os propósitos de nós fazermos qualquer coisa. Qual é que é a razão, qual é que é a motivação para pessoas ou organizações terem tanto sucesso naquilo que fazem e outras pessoas parece que fazem coisas parecidas, mas têm menos. Este esquema vai nos ajudar a encontrar uma resposta. Ele diz-nos que no centro da nossa motivação deveria estar a pergunta o porquê. Ele diz o seguinte: as pessoas ou organizações que nos inspiram começam sempre com esta pergunta, com o porquê. Porquê é que elas têm essa postura? Porquê é que elas têm essa motivação? Porquê é que têm essa intenção? E este círculo dourado, que vocês veem aí no vosso ecrã também, representam 3 níveis diferentes nos quais nós podemos comunicar aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós pensamos e, de uma forma mais especial, aquilo que nós fazemos. Portanto, temos o círculo exterior que nos diz o porquê, não é? Diz o quê é que nós oferecemos. Por exemplo, se nós queremos oferecer ou vender um produto, se queremos oferecer ou vender uma ideia, se queremos partilhar uma mensagem específica. O segundo círculo, o círculo do meio, ajuda-nos a compreender o como é que a nossa mensagem, a nossa oferta é diferente daquilo que os outros oferecem. Será que nós partilhamos uma mensagem diferente? Ou será que dizemos a mesma coisa, ainda por cima com palavras menos interessantes? E no centro deste círculo encontramos então o porquê. Porquê é que nós fazemos o que fazemos? Noutras palavras, qual é que é a nossa motivação? Qual é que é a razão
pela qual nos leva nós a juntar-nos como um grupo de pessoas e a denominar-nos como igreja. E quando nós olhamos para o pensamento deste Senhor, nós ficamos... ajuda-nos a organizar a nossa identidade de uma forma mais intencional. Ou seja, às vezes muitas vezes, perdemos-nos nos meios, perdemos-nos nos processos e esquecemos-nos de fazer a pergunta que realmente importa. A pergunta é porquê? Porquê é que nós somos uma igreja? Porque em realidade, vejam só o que é que ele diz. Ele diz que as pessoas não compram o que tu fazes. As pessoas, elas compram o porquê. Porquê é que tu o fazes? E este porquê é muito, muito importante. Isto leva-nos a levantar algumas questões sobre este porquê. Por que razão é que nós existimos e porquê é que nós fazemos aquilo que fazemos? Porquê e com que propósito a tua igreja ou o teu grupo de jovens existe? Será que outros formulariam essa ideia da mesma maneira que tu? Deixa-me dizer isto de outras palavras. Até podes encontrar o porquê. Podes encontrar a razão pela qual tu fazes o que fazes, te juntas numa congregação como igreja. Mas será que as pessoas à tua volta conseguem identificar isso? Será que os outros, quando olham para ti, olham para nós como igreja, será que eles conseguem encontrar esse mesmo porquê? Esta definição do porquê deve ser não apenas uma conclusão teórica, um conjunto de ideias, mas deve ser uma implicação da nossa vida de uma forma prática, porque o nosso porquê deveria ser igual ao nosso viver. Vejam só o que é que diz o autor, que só quando o porquê é igual ao nosso viver, só então nós seremos autêntica e entusiasticamente cristãos, ou só então nós seremos uma igreja. E aqui nós temos um grande problema, que é uma igreja saber que tem de ser uma coisa, mas em realidade é outra. A igreja sabe o bem que tem de fazer, mas depois olha na prática e arranja desculpas para não fazer aquilo a qual é chamada. Uma igreja sabe o que é o bem, mas às vezes está demasiado ocupada com outras coisas. Está demasiado ocupada com as outras perguntas. Lembram-se, o porquê é a principal, mas está demasiado ocupada com o como e com o quê e acaba por esquecer-se o verdadeiro significado da sua identidade. Eu hoje gostava que nós pudéssemos ver algumas imagens que várias pessoas utilizaram para descrever o propósito da igreja. E para começarmos com estas imagens, vamos evocar aqui um senhor que ele chama-se Richard Rice. Ele é um teólogo adventista e diz que na igreja adventista nós vivemos 3 imagens da igreja, ou que vemos a igreja primordialmente de 3 formas. A primeira delas é que a igreja é como um exército, a segunda que a igreja é como um negócio e a terceira que a igreja é como uma família. E se nós pararmos para pensar, não é muito estranho estas três imagens, porque em realidade estas 3 ideias aparecem de uma forma muito clara na Bíblia. Por exemplo, se nós falarmos sobre a igreja como um exército, nós basicamente podemos começar na história do povo de Israel, em que eles literalmente tiveram de conquistar a cidade, ou tiveram de conquistar o território onde eles implementaram Jerusalém e também o país onde eles viveram, Israel. E temos episódios talvez muito específicos, por exemplo, a conquista de Canaã, que temos todo este grupo de pessoas que ia marchando e ganhando território até chegar à terra prometida. Nós temos um rei, um dos grandes líderes de Israel, o rei David, que era um grande guerreiro, líder deste grande exército de Israel. Temos, por exemplo, Daniel e Apocalipse, que são 2 livros proféticos que estão cheios de cenas de guerra, com aplicações, obviamente, da história da igreja, da história do povo de Deus, mas que utilizam estas ilustrações porque era a realidade que eles viviam nessa altura. Temos também Apocalipse capítulo 19, que fala sobre Jesus, como ele lidera os exércitos celestiais e anda a cavalo num cavalo branco, e como é o líder deste grande exército dos céus.
Temos também Paulo, que utiliza certos elementos bélicos para nos ajudar a compreender como é que nós podemos desenvolver a nossa vida espiritual. Por exemplo, Paulo fala sobre uma armadura em Efésios capítulo 6, que tem diferentes componentes que representam diferentes partes da nossa vida cristã. E até mesmo nós, como adventistas, talvez vocês já ouviram este título, o grande conflito entre o bem e o mal. Até mesmo nós, como adventistas, olhamos para a igreja como sendo parte de uma guerra espiritual, como sendo soldados desta guerra espiritual que tem como desafio promover o bem, amar o próximo, salvar o planeta, ou cuidar do nosso planeta e, de forma especial, honrar a Deus e cuidarmos uns dos outros. Por isso, a igreja como exército não é algo que nos surpreenda e temos imensas ilustrações que assim a representam. Mas a segunda, como negócio, isto às vezes nós não pensamos muito bem na igreja com esta imagem, mas a imagem do negócio efetivamente ajuda-nos a compreender alguns aspectos da igreja. Por exemplo, se nós vamos mais uma vez ao Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, fala-nos sobre como nós somos trabalhadores na vinha de Deus. E obviamente que nós precisamos de pensar que naquele tempo a ideia de ter uma empresa agrícola era um negócio. Era uma forma, talvez uma das melhores formas de nós podermos ganhar o nosso pão de cada dia. Então este negócio, esta empresa, esta vinha de Deus, o povo de Israel, ele via-se como sendo trabalhadores deste negócio divino. Se nós olharmos para Jesus, temos quase metade das parábolas de Jesus que falam sobre a agricultura, sobre, mais uma vez, estes agricultores, esta indústria agrícola. Temos comerciantes também, mordomos a cuidarem dos dinheiros e das posses dos seus senhores. E todas estas ilustrações dadas por Jesus são exemplos de negócios. E nós não podemos ficar surpreendidos também quando olhamos para a Igreja Adventista e vemos que os números ocupam um papel muito importante na nossa cultura. E nós gostamos de contabilizar tudo. Gostamos de contabilizar o número dos batismos, gostamos de contabilizar quantas visitas vieram à igreja, contabilizar quantos estudos bíblicos demos, quantos dias da escola sabatina nós estudamos, quanto dízimo entrou na igreja, qual é que é a frequência dos membros na igreja, quantos panfletos nós demos, quantos livros missionários nós compramos e transmitimos. Nós gostamos de ter todos esses números, gostamos de ver todos esses números e registá-los para ver, de certa forma, como é que a igreja cresce, como é que a igreja se desenvolve. E até mesmo nós neste quinquênio temos falado a nível mundial sobre um projeto que se chama o Total Membership Involvement, o envolvimento total da membresia ou dos membros, que todos os membros se possam envolver no trabalho da igreja. E isso, sem dúvida, essa iniciativa, esta iniciativa que nós hoje estamos a viver, de que existe uma responsabilidade individual, é uma perspectiva que vem do mundo dos negócios, porque efetivamente nós somos responsáveis pela igreja diante de Deus. Mas temos o terceiro, a família, e talvez este é um assunto que nós mais falamos dele. Por exemplo, já no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, em Isaías, Deus é descrito como um pai, mas também como uma mãe. Talvez isso vocês não sabiam, mas é verdade, Deus é descrito como um pai, mas também como uma mãe no Antigo Testamento. Durante todo o Novo Testamento, a igreja é vista como uma grande família. Jesus, quando nos ensinou a orar, ensinou-nos a falar a Deus como um pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, etc, etc. Jesus ensinou-nos a olhar para Deus como um pai que nos protege, um pai que nos auxilia, um pai que nos agarra nas suas mãos e que sempre vai fazer aquilo que é melhor para nós. E quando nós somos adotados por Deus, obviamente, quando deixamos ou rendemos o nosso coração ao chamado do Espírito Santo, nós parece que somos adotados nesta grande família de Deus. E Paulo vai utilizar algumas expressões
com base nesta ideia, por exemplo, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos uns com os outros. E esta é uma consequência lógica. Se Deus é Pai de todos, então significa que nós somos todos irmãos na fé. Por isso é que quando nós entramos na igreja e cumprimentamos uns aos outros, chamamos-nos de irmãos. Exatamente porque nós temos esta crença que a igreja é uma grande família. E efetivamente, quando nós olhamos para a nossa cultura adventista, vemos estas três imagens: a igreja como um exército, a igreja como um negócio, a igreja como uma família. Mas mais importante do que aquilo que nós vemos será perguntar: ok, mas qual é que era a intenção de Jesus ao criar a igreja? Deixem-me pôr isto de outra forma. Qual é que é o porquê de Jesus? Qual é que é a razão pela qual Jesus Cristo fundou uma família? E o interessante é que Jesus também vai utilizar algumas ilustrações, algumas imagens. E estas imagens são importantes porque não apenas nos ajudam a compreender, mas ajudam-nos também a envolver-nos emocionalmente com aquilo que nos é transmitido. Jesus ele vai utilizar 3 ilustrações principalmente para explicar o porquê da igreja. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. E vós sois uma carta para o mundo. E aqui falam-nos sobre 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, o sal, que a função do sal é dar sabor, é a sua função que mais se utiliza nos nossos dias. Pode ser utilizado para outras coisas, mas o facto de dar sabor é importante. Porque imagina o que é nós tentarmos cozinhar, e eu tenho aqui o meu avental, vou-vos mostrar mais uma vez. Imagina o que é nós estamos a cozinhar um pão. E estamos a cozinhar um pão e o pão leva sal. Imaginem o que é nós agarrarmos no saleiro, agarramos no saleiro e colocamos o saleiro em cima do pão, da massa, juntamos a massa, a farinha, a água, o fermento, os outros ingredientes, e agarramos no saleiro e colocamos o saleiro em cima do pão e vai ao forno. Será que o pão vai ficar salgado? Ou o sal não vai conseguir sair do saleiro? Porque às vezes nós fazemos isto como igreja. Nós juntamos-nos todos dentro da igreja, dentro do saleiro, mas acabamos por não salgar o mundo. E é triste quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Jesus não diz: vós sois o sal do edifício da igreja. O nosso propósito é dar sabor a umas pessoas que não têm sabor na sua vida. É darmos sabor, é sermos diferentes, é podermos aproveitar as melhores qualidades que temos para ver quais são as melhores qualidades dos outros e juntos podemos dar sabor à vida uns dos outros. O sal não pode ficar dentro do saleiro, ele precisa de sair. E o mesmo acontece com a luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama ou para colocá-la debaixo de um cesto. Não, a luz é posta no velador, é a palavra que diz lá no texto. É uma espécie de mesinha de cabeceira ou de mesinha de noite que tinha como propósito colocar apenas uma lâmpada. Mas quando nós encontramos um sítio onde podemos brilhar, nós não precisamos de ter vergonha, não precisamos de ter medo. E nós gostamos muito de brilhar dentro da igreja. Este brilhar significa transmitir a verdade. Na igreja, quando nós entramos no sábado de manhã, nós dizemos tudo aquilo que nós aprendemos da Bíblia e que estudámos na escola sabatina. Mas depois, desde sábado, da 1 da tarde, até ao sábado, no outra semana, às 8, 9, 10 da manhã, nós não dizemos nada sobre Jesus. Dentro da igreja, nós ficamos cegos com tanta luz, com tanta verdade. Mas esquecemos que nós somos a luz do mundo, não somos a luz da igreja. Por isso o sal não pode salgar quando fica dentro do saleiro e a luz não pode iluminar o caminho se ela apenas é aberta, se ela apenas é acendida dentro da igreja. E a terceira, nós somos uma carta para o mundo. Nós somos uma carta para o mundo e esta carta é muito importante. Porque somos uma carta de amor, somos uma carta de salvação, somos uma carta de respeito, somos uma carta de igualdade, nós somos uma carta
de ecologia. Nós somos uma carta de respeito pelo meio ambiente, de respeito uns pelos outros e, acima de tudo, uma carta de que nós somos respeitados por Deus. Esta carta é uma carta muito importante. Só que o problema é que nós também, mais uma vez, lemos a carta dentro da igreja todos os sábados no culto. Deus ama-nos, Deus é amor, todos nós dizemos amém. E depois vamos para casa e não falamos mais no assunto toda a semana. O porquê de Jesus não tem a ver com aquilo que nós fazemos dentro da igreja, dentro das paredes da igreja, mas tem a ver com aquilo que nós somos. Todos os momentos da nossa vida, cada momento da nossa vida. É por isso que Jesus, ele vai resumir a sua mensagem com uma ideia. E esta ideia é muito simples. Esta ideia é a ideia do reino de Deus. Esta expressão que pode ser traduzida de duas formas. Pode ser reino de Deus, mas também reinado de Deus. A palavra que está lá no grego é a palavra basileia. E esta expressão ela é importante para nós compreendermos que Deus ele tem um reino, mas efetivamente este reino é mais do que um espaço físico onde reinam as suas leis. Ele tem um reinado, tem um conjunto de leis, um conjunto de conselhos, um conjunto de posturas que nós podemos aceitar e que nós podemos viver e podemos transformar a nossa vida, não como reino deste mundo, mas como reino de Deus. E Jesus Cristo partilhou esta mensagem com diferentes ilustrações, com diferentes sermões, mas de uma forma especial ele ensinou-nos a orar por este reino e diz-nos, talvez na oração mais famosa de Jesus, que nós devemos orar a pedir a Deus que venha a nós o teu reino. Ou seja, que é possível. Nós podemos viver este porquê. Nós podemos viver o porquê de Jesus. E deixem-me voltar à ideia do princípio. Será que o nosso porquê é aquilo que nós vivemos? Será que o nosso porquê é aquilo que nós somos? E para nós respondermos a esta pergunta, nós precisamos de olhar para as três ideias que nós falávamos há pouco. Será que nós somos o sal que está dentro do saleiro? Ou temos a coragem de sair para dar sabor ao mundo? Será que nós somos a luz que está debaixo da cama ou que está debaixo do cesto? Ou será que nós temos coragem de abrir a porta e deixar esta luz brilhar? Será que nós só lemos a carta de amor de Deus no sábado de manhã, nas reuniões de jovens, na reunião dos bravadores? Ou então será que nós vivemos esta carta e partilhamos esta carta todos os dias da nossa vida? Eu quero terminar com a citação do autor, que ele diz-nos o seguinte: este porquê, o porquê de Jesus, o porquê do reino de Deus, entusiasma-me. Eu sonho com uma igreja que não só prega aos outros, mas que, como Jesus, está tão entusiasmada com o reino de Deus que quer aprender a viver de acordo com ele, mesmo que isso signifique ir contra o que é aceito socialmente. Eu quero orar contigo hoje. Eu quero orar para que efetivamente nós possamos refletir no porquê. Porquê é que nós somos igreja? Porquê é que nós nos reunimos? O que é que nós vamos, afinal de contas, lá fazer à igreja todos os sábados? Será que nós vamos satisfazer a nossa necessidade pessoal? Ou será que nós vamos viver o porquê de Cristo? Será que nós vamos ser sal? Será que nós vamos ser luz? Será que nós vamos ser uma carta para o mundo? Será que nós estamos tão ocupados com os meios? Estamos tão ocupados com o lugar? Estamos tão ocupados com tantas outras questões, com tantos outros problemas, que nos esquecemos do verdadeiro porquê? Por isso, eu quero que hoje tu faças esta oração comigo e que possamos dizer: querido Deus, a igreja foi uma ideia tua, para o bem deste mundo. Por favor, ajuda-nos a alinhar o nosso porquê com o teu porquê, para que as pessoas possam experimentar o teu reino no nosso meio, apesar das nossas imperfeições. Vamos orar como de costume. Quero convidar-te a colocar-te de pé, ficares de joelhos, ou se estiveres com alguém, agarra na sua mão e vamos falar com o nosso Pai do céu. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que nós temos de, nesta noite, poder estar reunidos como igreja. Senhor, obrigado por este chamado. Obrigado porque tu nos amas. Obrigado porque tu nos mostras o porquê. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o exemplo de Jesus
e a transformarmos a nossa igreja num pedacinho do teu reino, onde nós reconhecemos que tu és o nosso Rei, onde nós reconhecemos que as tuas leis, elas são justas, são boas e são úteis para nós vivermos. E onde quer que nós pisemos, Senhor, nós possamos dar sabor às nossas casas, às nossas escolas, aos nossos trabalhos, onde quer que nós possamos passar, Senhor, que nós possamos mostrar a tua luz e que nós, Senhor, a nossa vida possa ser uma carta de amor a todas as pessoas. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso compromisso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos pela vossa presença. Foi importante contar contigo nesta noite. Obrigado por teres escrito no chat, por cantares connosco e por partilhares connosco esta oração especial que acabamos de fazer. Que Deus nos abençoe e continue a dar-nos confiança e uma esperança para nós podermos transformar este mundo com os recursos que temos à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Não percas o tema de amanhã, aproveita para partilhar o link com um amigo, aproveita durante o dia de amanhã para também poder ler a revista. A revista pode ser feito o download dela no site da Juventude Adventista, portanto, temos muita coisa para fazer para estar envolvidos nesta semana de oração. Que Deus te abençoe, até amanhã, tchau, tchau. Não te conformes com o que o mundo te dá. Transforma a tua mente, deixa Deus te guiar. O mundo passa e tudo o que nele há. Entrega a tua vida, Deus vai te abençoar. Deus é contigo, te fortalecerá. Em terra seca, Deus faz água brotar. Sua mão está estendida para te abençoar. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Sal ser a luz, ser a luz. Não te envergonhes de avançar pela fé. O caminho é estreito, mas está firme o teu pé. Confia sempre na palavra de Deus. Prepara a tua vida para o reino dos céus. Ergue a tua voz, vamos cantar. Jesus em breve voltará. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Sal ser a luz. Muda o teu mundo com a Bíblia na mão. Muda o teu mundo de joelhos no chão. Muda o teu mundo, fala alguém de Jesus. Muda o teu mundo, seu sal ser a luz, ser a